Agora eu vou compartilhar os cortes, ou então acho que é um trecho do Repórter Record que mostrou a história, acho que em meados de 2018 mais ou menos, do adolescente jovem Eduardo Queiroz. Morreu há 3 anos de infarto. Eduardo diz que a partir daí começaram as brigas com a mãe pela herança. Ela chegou a me expulsar de casa. Por isso que hoje eu me encontro em situação de E rua. um vídeo que eu vou colocar aqui é do Carlos Florencio. Ele fala sobre a questão de pessoas em situação de rua, que é sobre a questão do cocriar, que acabou cocriando. Vou colocar só um trechinho aqui. Porque você não pode ter pena de ninguém, porque todo mundo é responsável pela sua própria existência. Cada um co-criou esse universo horroroso. Cada um tá no seu processo. Próspero, né? Cada um tá no seu processo. Aquele mendigo tá ali, né, onde ele tá querendo que as pessoas tenham pena dele, né? E aí então aquelas pessoas que trazem memórias do passado, de religião, onde os menos favorecidos você tem que ajudar e você tem que ter pena, porque assim você vai para o céu, não vai para o céu. Tá realmente ajudando ela espiritualmente? Não. Ele era retrata no caso, na época, como um jovem de classe média, né? Até então vivia em boas condições, morava num condomínio fechado, com a família, com a mãe, com o pai e tal. E acho que como meado de 2018, então assim, mais ou menos, tinha um ano que ele estava em situação de rua, ou seja, de classe média que estava em situação de rua, né? Por quê? Porque ele foi expulso pela mãe, porque ele estava, há 3 anos o pai havia falecido, e ele estava brigando pela herança, né? E assim, é pai e mãe dele, né? Ele não é adotado, ele é filho de outra mulher, não. É pai e mãe mesmo. Então, assim, é aquela coisa que eu falei do vídeo anterior, né? Pessoas, né? Bens materiais, tudo isso, né? Corrobora. Eu acredito, assim, às vezes quando falta um pouco até da questão da humildade, da empatia, né? De saber, como se diz assim, certas coisas assim, não levar tanto a ferro e a fogo, né? Acho que falta um pouco meio que de diálogo, né? É visivelmente que ele mostra, assim, quando a repórter chega para poder conversar com ele, né? Retratando toda a situação dele ali, ele mostrando a alimentação que ele tem, que ainda é de doação, dormindo no papelão. E ela chegou a me expulsar de casa. Por isso que hoje eu me encontro em situação de rua. Ele saiu de Taubaté, no interior de São Paulo, e acabou aqui. A única comida que tem está nessa casa. É um bom e velho amigo nosso, cigarro. Hoje ele dorme sobre um papelão dobrado. Eu já vivi com muito. E hoje sou feliz com pouco. Quer deixar um recado para a mãe. Pra minha mãe, eu falo pra ela que eu amo ela ainda do mesmo jeito. Nunca vou deixar de pensar nela na situação em que a gente era feliz. Se ela te falar, filho, volta pra casa, Eu voltaria. Sem pensar 2 vezes. O jovem almoça uma marmita. Depois nos conta que passa as tardes no computador. Eu fico na internet vendo se tem emprego. Mas como uma pessoa como ele acessa a internet? Depois de 1 ano na rua, Eduardo deu um jeito nisso. Ele descobriu um lugar com acesso livre à rede. Essa sala no Parque da Juventude, zona norte de São Paulo. Procurando vaga de emprego. Na rede social, as fotos da vida boa que levava. Essa é a casa de Taubaté. É dentro de um condomínio. Os amigos. A casa de praia da família. Aqui é o Batuba, a estrada de terra do lado. Não dá nem 10 minutos caminhando pra praia lá. Eduardo mostra uma foto do pai, que morreu há 3 anos por infarto. E da mãe, com quem briga até hoje pela herança. E ela me expulsou por causa dessa briga. Que eu comecei a atacar na cara dela que ela me devia 50 mil reais, que era do meu pai. Vamos oferecer a ele a chance de voltar a Taubaté, a 140 quilômetros de São Paulo. Tava contando cada segundo pra isso. Na saída, Eduardo olha a metrópole como se quisesse se despedir das ruas. Aqui é a famosa cidade, onde o filho chora e a mãe não vê. Depois de 2 horas, nos aproximamos da casa de Eduardo. Tomara que eu volte pra casa, é a única coisa que eu ainda sonho. você tem medo de ser rejeitado? Sim.
chegamos nessa cidade. Nervosismo é maior agora. Por quê? Saber qual vai ser a resolução de tudo, né? O imóvel fica num condomínio fechado. Você considera ainda essa sua casa? Considero. Fala pra ela que é o Eduardo. Pra ela se ela pode me atender. A mãe não sabe que ele está aqui. O porteiro vem com uma resposta nada animadora. Eu acabei de ligar lá, não tá aí, cara. Tá. Você acha que ela tá em casa? A senhora vem até a portaria? Então tá jóia. Estamos esperando. Ficamos lá dentro alguns minutos. Mas a conversa é tensa. A mãe de Eduardo resolve ir embora de carro. Por causa da distância, o microfone registra apenas algumas frases da conversa. Se eu der os 50 mil, só. Quando acabar os 50 mil, eu volto. A mãe diz que Eduardo é agressivo e tem problemas graves de comportamento. Os dois trocam acusações. Todo mundo que mostra seu erro é errado, mano. É isso que você tem que perceber. Todos que mostram seu erro é errado, por um motivo. Sua história pra você. Então todo mundo que, vamos dizer, não apoia essa ideia, é isso, por isso que eu tô afastando do carro. E pensar que este momento poderia ter sido uma reconciliação. Como me aceitar em casa, eu abro a mão de 50 mil. Tem 200 na minha cara de novo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o ser humano, você acabou criando, né, a sua realidade. E quer que não foi isso que ele cocriou, infelizmente, para a vida dele. Né? Ele poderia, acho que, não se comportar como um filho assim tão ríspido, né? Querer a todo custo os 50 mil, né? Ele poderia ser mais maleável, empático, né? Compreender, principalmente assim, né? Tinha perdido o pai, né? Ficar com a mãe, podia ter tido união, essas coisas. Mas, às vezes acontece isso, né? Às vezes quando você é grudado demais na matéria, né? Você não eleva um pouco, não trabalha a sua frequência, a sua essência. Infelizmente, às vezes acontece isso. E a mãe dele, no caso, eu acho que talvez porque ele era, pelo que a mãe dele descreveu ele como sendo uma pessoa agressiva. Mas também eu abro um parêntese aqui, porque toda história tem dois lados. Nessa história aqui, a gente viu o Eduardo falando, né, a situação dele. No entanto, a gente só viu a mãe dele que tava assim, meio que redia, não tava muito querendo papo com ele. Era visível, né, até pelo pouco do áudio que foi captado. E nem pelo que ela mesma encerrou o assunto, né. Então, assim, realmente, toda história tem dois lados. Não é aqui para poder apontar, criticar, julgar ou coisa do tipo. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós cocriamos. Por isso que é sempre bom a gente estar buscando trabalhar o nosso eu interior, não tô falando de ser bobo, nem boba, mas buscar trabalhar o que há de melhor na gente, né? Não ficar tão grudado na matéria. E é isso. Não tô falando ficar com aquela síndrome, como se diz assim, de não ter ambição na vida, de não querer possuir algo, de não querer ter. Sim, a gente tem a prosperidade por natureza, que já nasce, é conosco. Infelizmente, por vezes, a depender do sistema onde estamos inseridos, nós somos empobrecidos, né? Igual eu vi uma vez um especialista falando sobre isso, o empobrecimento do ser humano. Então, assim, também tem N fatores, mas é de se refletir, né? Então, assim, é isso.